Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. E eis que, aproximando-se um leproso, o reverenciava, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou limpo da sua lepra. E Jesus disse-lhe: vê, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Tendo depois entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, fazendo-lhe uma súplica, dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa paralítico e sofre cruelmente. Jesus disse-lhe: eu irei e curá-lo-ei. Mas o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa. Dizei, porém, uma só palavra, e o meu servo ficará curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outro, tendo soldados às minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse para os que o seguiam: em verdade vos digo, não encontrei uma fé tão grande em Israel. Digo-vos, pois, que hão de vir muitos do Oriente e do Ocidente, e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas da noite, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja-te feito conforme acreditaste. E naquela mesma hora o servo ficou curado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Uma das coisas mais importantes que devemos ter claro diante dos olhos da alma é quem somos. Quem somos. E como de algum modo, como vai dizer Santa Teresa de Jesus, fazendo um paralelo com o Evangelho que acabamos de ouvir, como de algum modo também estamos como que espiritualmente um pouco leprosos e um tanto quanto paralíticos, não chegamos, pelo menos não o suficiente, a esta que é de todas as sabedorias a mais importante. A saber, quem somos, o que somos. Então, habitualmente, Deus usa as enfermidades para tirar certas almas de ilusões a seu próprio respeito. Temos aqui, diante de hoje, um homem destacado do ponto de vista social, porque é grande, é um militar romano, é um oficial, e que vai a Jesus como um mendigo.
porque toda a sua autoridade, todo o seu poder, toda a sua experiência não são suficientes para mudar a sorte do seu servo. Nas famílias romanas, os servos que nasciam nas casas dos donos, dos senhores, tinham status de filhos. Então, por exemplo, um patrício romano podia ter 4, 5 filhos próprios e mais 60 filhos nascidos de seus servos, que eram considerados filhos seus também, e que o chamavam de pai, com a diferença de que não tinham direito à herança dos filhos legítimos. Mas todas as crianças da casa do pater familiae eram filhos do pater familiae, do pai de família. Por isso, a preocupação deste centurião com este servo, que certamente ele amava como um filho. E amando como filho, não tinha a menor condição de curar, de tirar o filho daquela enfermidade de morte. Então ele recorre a Jesus. E que interessante, a enfermidade do seu servo ou filho o faz reconhecer o seu nada. Que tudo o que ele era e tinha não era suficiente, não servia para mudar aquela triste situação. E ele disse: Senhor, não sou digno de que entres sob meu teto, mas dize uma palavra daqui mesmo, de onde o Senhor está, e o meu servo ficará curado. Pois também eu sou um homem sujeito a outros, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse para os que o seguiam: em verdade vos digo, não encontrei uma fé tão grande em Israel. O que conduziu aquele homem a um ato de humildade tão grande e de uma fé tão rematada, a ponto de afirmar a Jesus: Senhor, daqui mesmo onde o Senhor está, sem precisar entrar na minha casa, fala só uma palavra, diz uma palavra e o meu servo ficará curado. Ele não foi conduzido a uma virtude tão grande de fé e de humildade, não foi conduzido por livros, por cursos, por mestres, mas pela triste realidade da enfermidade do seu servo, que o fez reconhecer que tudo o que ele era e que tudo o que ele podia, para o caso do seu servo, não adiantava de nada. Então eu gostaria de lembrar aqui, senhores, contra esse visgo da teologia da herética teologia da prosperidade,
que faz muita gente acreditar que porque tem fé, fica blindada contra qualquer tipo de mal, qualquer tipo de dor ou de sofrimento. Isso não é verdade. Meu irmão, minha irmã, uma parte das coisas que você vai ter que aprender, você não vai aprender numa poltrona, numa biblioteca, mas numa cama. Numa cama. Numa cama. E por favor, aqui ninguém se assuste, porque homens e mulheres muito melhores do que nós passaram por longos períodos assim, de grande enfermidade. São Francisco de Assis foi um homem muito doente. São Domingos foi um homem muito doente. Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher muito doente. Padre Pio foi um homem muito doente. O que significa que a elevação àquele grau sublime de santidade a que foram alçadas estas almas que eu acabo de citar, a esse grau elas não chegaram sem as enfermidades, sem se darem conta daquilo que o centurião do evangelho de hoje experimentou. Que tudo que era e tinha não foi suficiente. Precisou se tornar um mendigo. Era um homem nobre, cidadão romano, oficial, militar oficial. Nada tinha posses, tinha bens, tinha dinheiro. No entanto, nada disso resolveu o problema. Ele precisou se tornar mendigo. E foi pedir a esmola da caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Como quem não tem nada, como quem não é nada, diz: não sou digno que entres na minha casa. Dize uma palavra, meu servo ficará curado. Nesse caso, a doença não era dele, era do servo. Mas o fruto da enfermidade, quem curou, quem colheu, foi o centurião. Foi o centurião. Por isso, meus caros, não nos assustemos quando Deus, vez ou outra, quiser adiantar o nosso passo na direção dele, assim. Nos fazendo carregar não uma cruz teórica, abstrata, simbólica, mas uma cruz real, pesada, sofrida, mortificada. Então vão entrar em cenas, vai entrar na cena uma ou outra enfermidade. Que aos nossos olhos orgulhosos
vão ser classificadas como algo inútil, como uma falta de sorte, como um estorvo, mas que na verdade são graça, uma graça difícil. E que nos farão atingir um grau de maior intimidade com Deus mais rapidamente do que 1000 dias seguidos de jejum a pão e água. Até porque aqui não importa qual será a enfermidade e nem a gravidade dela, mas a disposição da alma de aderir à vontade de Deus, que se manifesta ali na enfermidade. O servo do centurião foi curado. E olha que beleza. Mas a graça dada ao centurião foi maior ainda. Porque entrou a partir daquele instante, entrou na categoria dos homens, dos quais Deus está mais próximo e com os quais costuma privar os humildes. Os humildes. Por isso eu não tenho medo de afirmar que se grande foi a graça dada ao servo que foi curado à distância, com uma palavra de Jesus Cristo, maior ainda foi a graça dada ao centurião, que saiu dali, grande amigo de Deus, homem aprovado por Deus, que saiu dali com a maior de todas as ciências, que é esta: nós não somos nada. Deus, porém, é tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.